Boa tarde, eu sou o aluno CAIS 67553S Filho, atualmente lotado no CPE e desenvolvendo as minhas atividades laborais nesse comando de policiamento. Bem, vamos falar do SEI, né? Que é o Sistema Eletrônico de Informações, criado no estado de Rondônia em 5 de abril de 2017, né, com a finalidade de diminuir aí a quantidade de papéis que eram usados pela administração e com isso gerar a diminuição de custos. Ele foi criado bem antes pelo TRF4, né, com a finalidade de fazer gestão de documentos, e posteriormente o governo do estado de Rondônia implantou em toda a administração pública do estado. E, bem, vamos para as finalidades, né? Para as finalidades e funcionalidades do SEI. Eu já estou com minha área de trabalho aberta, eu vou fechar, eu vou sair aqui da minha área de trabalho para que eu possa iniciar novamente todo o processo que a gente faz para acessar o SEI. Vou fechar também aqui a área de trabalho e vou iniciar. Vamos lá. Vou abrir aqui estou com o meu sistema aberto aqui. Vou abrir uma nova aba. Vou digitar SEI. Ele automaticamente, como eu já trabalho bastante no SEI, então ele já vem aqui como primeira informação. Ele vai me dar essa área de acesso. É uma área de acesso comum, onde eu posso ter o acesso direto. Eu posso fazer cadastro ou alteração de senha, quando normalmente, às vezes, dependendo do tempo que você passa sem utilizar o SEI, essa senha ela expira e você tem que fazer essa alteração de senha aqui nessa aba, e ela manda para o e-mail. Aí pelo e-mail você consegue fazer essa alteração de senha. Normalmente o meu acesso é mais rápido, né? Quando eu digito aqui, ele já vai automaticamente para o meu CPF. Digitar a senha. E sou policial militar, então a unidade é a polícia militar. Bem, a partir daí eu entro na minha caixa de trabalho. Atualmente, como eu falei, eu estou no comando de policiamento especializado e eu tenho acesso a algumas caixas desse comando de policiamento. Algumas caixas que eu tenho acesso, porém a que eu mais utilizo é o CPE administrativo, que é essa, e o CPE comando, né, que chega as determinações, que chegam os ofícios, que chegam os documentos. E aí a gente trabalha direcionando para o nosso comandante, atualmente o Coronel Cavalcante. Tem outras caixas que também tenho acesso. Bem, com esse íconezinho, toda vez que eu quiser voltar para a minha área de trabalho inicial, eu venho para ele. Essa é a área que eu falei, né? Que eu trabalho. E eu vou para essa área aqui, que para mim é a mais interessante. Aqui eu estou mudando de caixa, tá? Mudo de uma caixa para outra. Bem, falando isso, né? Já falei que o SEI ele serve para a gente produzir e fazer a gestão de documentos, né, e diminuir a quantidade de papel que era utilizado na administração pública, gerando enormes gastos. Passou a utilizar o SEI, que, de certa forma, fazer uma comunicação geral com toda a administração pública do estado de Rondônia, trazendo mais fluidez, trazendo mais agilidade, facilitando o serviço. Aqui nós temos várias funcionalidades, né? Acompanhamento especial, base de conhecimento. Aqui eu mais utilizo é o acompanhamento especial, a questão dos blocos que eu utilizo para armazenar. Mas vamos iniciar um processo, né? É importante a gente começar a iniciar um processo. Todo o sistema, normalmente você trabalha iniciando um processo. Então eu vou clicar em iniciar processo. Ele vai me abrir uma caixa de trabalho.
E normalmente vai ser comunicação interna. Eu trabalho normalmente com comunicação interna. Abrir, eu vou especificar que tipo de documento é. Normalmente é um ofício. Trabalhei aqui, identifiquei um ofício. Vou ter que marcar qual é a hipótese legal do nível de acesso, né? Senão ele não vai. Eu vou dar um exemplo. Se eu não marcar a caixa e pedir para salvar, ele me dá aqui, ó, ele pede para que eu diga qual é a hipótese legal, né? Eu posso deixar aberto, né? Mas eu coloco o controle interno e salvo. A partir daí, ele me abre todas essas funcionalidades para me trabalhar um documento. Lembrando que aqui eu tô no SeiPro, né? Eu trabalho com SeiPro, então ele tem algumas ferramentas a mais, né, que facilita o trabalho. Bem, a partir desse momento eu vou incluir um documento, ou seja, eu vou começar a trabalhar. E outra funcionalidade interessante desse SeiPro é esse QR Code, que a gente aponta a câmera do celular, ele também ele abre esse processo no nosso celular, que facilita um pouquinho para quando a gente tem que fazer alguma coisa no celular. Bem, vamos lá. Esse íconezinho determinado, uma folha em branco, né, que simboliza o início de um documento, ou seja, eu vou incluir um documento. Então eu vou clicar nele, ele vai me abrir aqui vários tipos de documentos, né? Tem alguns que eu já trabalho, ele tem mais documentos do que esse, porém você pode escolher aqui o tipo, ó, né? Então ele tem vários documentos que eu vou trabalhar, são muitos documentos. Normalmente essa caixa aqui, ele já, vou clicar no menos aqui, ó, ele me dá normalmente os documentos que a gente trabalha, né? Então ele já dá um documentozinho mais simples, né? Bom, vamos fazer um ofício. Clico aqui, ele vai me abrir essa outra caixa de trabalho. Nessa caixa de trabalho, já nesse processo de incluir um documento, ele abre uma caixa de gerar esse documento. Normalmente a gente já tem um documento modelo, né? Normalmente a gente não cria do zero, mas se for necessário iremos criar, mas normalmente eu venho aqui no documento modelos que eu já tenho salvo e vou procurar o documento que eu quero, ou seja, eu já tenho uma pré-definição de um documento. Então, se eu for, no caso, vamos lá, eu vou fazer um ofício e vou enviar aqui para o nosso CEPOF. Então eu venho aqui, escolho, ele já me dá aqui em selecionar favoritos, ó, eu tenho tanto em alterar os favoritos como eu seleciono. Se eu quiser ver o documento antes para saber se é um documento desse modelo, eu venho aqui, ó, abro ele sem problema, dou uma olhada, não é esse documento que eu quero, é mais ou menos desse modelo que eu quero, né? Então eu vou escolher ele, eu vou colocar ele aqui como selecionar como favorito meu, ele já abre aqui, ó, nessa caixa, é esse documento aqui que ele está selecionado. Eu venho aqui na descrição, coloco qual é o documento, né, ofício ao CEPOF, isso é para controle, a árvore se eu quiser, normalmente eu não coloco, interessados, né, eu coloco também, e não esquecendo de marcar a caixa restrito. Aqui, ó, público, eu posso colocar, se eu colocar público e salvar, ele vai continuar, só que ele vai se tornar um documento com acesso a toda a administração pública, enquanto que se eu colocar restrito e marcar aqui o controle interno e salvar esse documento, ele vai restringir esse acesso às pessoas que são interessadas nesse documento, que é o recomendável. Pronto, gerei um documento. Esse documento foi gerado. Aí eu venho para uma outra funcionalidade. A partir desse documento que é gerado, você vê que eu não consigo mexer, ó, né? Eu não consigo fazer nada nele aqui se eu for tentar mexer nessa caixa. Para isso, eu preciso vir nessa funcionalidade chamada editar documento, e eu vou passar a fazer a edição. Eu vou clicar nela, ela vai me abrir uma outra caixa, né, que é uma caixa de edição, e essa caixa que eu vou trabalhar. A partir daqui, eu consigo fazer a mudança do que eu quiser, né? Consigo fazer qualquer alteração, eu consigo mudar aqui quem vai assinar, eu consigo fazer todas as alterações que eu preciso no documento. Consigo colocar qualquer alteração que eu precisar fazer, correto? Bem, a partir desse momento que eu faço as alterações, eu tenho que salvar, né?
tá salvo. E aí eu posso ou assinar imediatamente, se eu for a pessoa que aqui, o responsável, né, o comandante, ou se o documento for meu endereçado para alguma outra unidade, eu posso assinar, ou caso se o documento for no nome do meu chefe ou do meu superior, eu vou fechar e vou disponibilizar em bloco de assinatura para que ele assine. Mas se caso for um documento que eu preciso assinar, eu venho aqui nessa canetinha e assino diretamente aqui. Ele pergunta ainda se eu desejo salvar alterações, eu vou dar um OK. Ele vai me abrir a caixa de assinaturas do documento e eu vou e assino. OK? Eu não vou fazer porque é só uma simulação. Fecho aqui a caixa de documentos. Bem, gerou esse documento, está pronto. Vou lá para o processo novamente. Olha aqui, ó. Tá aqui o processo bonitinho. Ele já me dá os históricos, né? E aqui eu tenho o processo. Eu tenho um documento que eu acabei de fazer, inclusive com as alterações. Vou precisar, eu vou para um terceiro ícone, esse íconezinho aqui de incluir em bloco de assinatura. Eu preciso que o meu chefe assine, que é o comandante de policiamento especializado. Eu preciso que ele assine esse documento, né? Eu vou incluir em bloco de assinaturas. Esse bloco de assinaturas é esse íconezinho aqui, né? E quando você passa o mouse em cima, ele já aparece para você o que descreve o que significa incluir em bloco de assinatura. Clicamos nele, vamos para abre essa caixa com o nome incluir em bloco de assinaturas. Bem, a partir daí eu vou escolher, né? Eu vou escolher para quem que eu desejo que qual é o bloco que eu desejo incluir esse documento. Vamos supor que eu precise incluir esse documento no bloco do subcomandante, ou criar, mas vamos supor que seja para ele assinar. Eu já tenho aqui um bloco do subcomandante, eu vou clicar nele, né, e vou incluir. Ele está incluso, ele está lá. Para mim saber se ele está lá, eu venho aqui, ó, abro aqui o bloco de assinaturas, vou lá no bloco do subcomandante geral, onde eu incluí, está aqui, ó. Está aqui o bloco dele e vou abrir a caixa. Opa, foi nesse que eu incluí? Foi quem? Seu comandante geral? Foi o seu comandante geral. Ele vai estar na caixa que eu incluí. Está aqui. Eu incluí na caixa do subcomandante geral para ele analisar e assinar. Tá aqui, ó. Tá aqui, é esse documento. Eu vou vir aqui nessa anotações e vou escrever do que se trata, né, o documento. Explicar para ele do que se trata o documento, para que quando ele vem assinar, ele vai passar aqui, vai aparecer aqui, ó. Passou aqui, ó. Ofício. E aqui ele já vai saber do que se trata o documento, né? E vai analisar e vai assinar. Ele vai assinar o documento, ok? Como é um documento que eu não preciso, que eu estou incluindo apenas como demonstração, eu vou fazer o que com esse documento? Eu vou retirar esse documento desse bloco. Vou retirar. Retirei. Vou voltar para a caixa anterior. Bem, a partir do momento que eu incluir esse documento em bloco, que vamos supor ele esteja lá no bloco de documentos, eu vou fazer o que com esse bloco? Eu vou vir aqui em disponibilizar o bloco, porque o comandante só vai ter acesso a esse bloco a partir do momento que eu conseguir disponibilizar o bloco, ou seja, eu fiz todas as alterações que eu precisava, o documento está concluído e eu preciso que ele assine, então eu vou vir aqui e vou disponibilizar o bloco, ok? Está aqui, está disponibilizado o bloco. Ele fica nesse formato. Posso atribuir, eu posso olhar através dos processos e posso aqui cancelar a disponibilização. Vamos supor que eu lembro ou eu tenho informação que eu preciso fazer uma alteração no documento antes que o comandante assine. Eu venho aqui e cancelo a disponibilização do documento. Ele pergunta se eu preciso cancelar, eu falo que sim. Cancelou, voltou ao normal
e como eu já tirei o documento do bloco, eu não vou voltar lá para tirar o documento. Lembrando que eu estou trabalhando na minha caixa e não lá no sistema de aprendizado, então preciso retirar, né? Vamos lá, eu vou voltar lá novamente para a caixa normal, para a caixa inicial. Ele voltou aqui, né? Gerados e recebidos. Agora eu vou falar, eu já falei de 3, vou falar de um próximo, né? Que é esse blocozinho aqui, esse íconezinho chamado acompanhamento especial. Bem, o acompanhamento especial, eu utilizo ele para que eu possa colocar o processo em um local onde eu vou estar acompanhando. É um local provisório, ele não é definitivo, diferentemente aqui do que nós falamos, né? Quer dizer, ainda não falamos, mas vamos falar de bloco interno. Vamos lá, acompanhamento especial, nenhum processo selecionado. Eu vou, aqui no caso, ele deu essa informação porque eu estaria incluindo. Eu vou incluir um processo e vou tirar ele do acompanhamento especial. Vou pegar aqui o processo. Eu vou pegar este processo aqui e depois vou clicar, vou marcar a caixa e ele me dá outras informações. Ele me dá essas informações porque eu estou trabalhando no CPRO, né? Então ele já me dá mais informações. Mas eu quero incluir ele em acompanhamento especial. Vou pegar, vou vir naquele olhinho e vou incluir. Ele vai vir me abrir uma outra caixa, novo acompanhamento especial. Eu vou abrir essa caixa, vou dizer que tipo de acompanhamento especial é, eu vou marcar aqui como coronel convocante, porque ele é o comandante, se trata do processo dele. Eu marquei e descrevo que tipo de processo é. E vou salvar. A partir desse momento que eu salvo, ele vai estar lá em acompanhamento especial. Como é que eu sei disso? Venho aqui em menu, vem em acompanhamento especial e está aqui ele. Ele vai estar salvo aqui em acompanhamento especial. Ok? Vou voltar na minha caixa. Eu poderia nesse momento finalizar ele da minha caixa, mas eu não o farei porque ele precisa estar aqui, que é um processo que nós estamos trabalhando nele. Bem, certo. Agora vamos falar sobre incluir em bloco interno. A inclusão em bloco interno serve para a gente armazenar, para a gente guardar um processo que nós estamos trabalhando e já finalizamos ele. Já trabalhamos, já fizemos tudo que precisaríamos fazer e nós vamos concluir ele aqui na nossa caixa. Então a gente vai incluir ele em bloco interno. Vamos supor aqui, ó, esse ofício aqui que eu produzi hoje para o comandante do 5º Batalhão. Eu vou incluir ele em bloco interno. O que eu vou fazer? Vou marcar o processo, vou vir aqui e vou incluir em bloco interno. Vou escolher qual é o bloco que eu quero. Nós trabalhamos com diversos blocos, né? E para finalidade de aprendizado, eu vou colocar aqui no meu que eu tenho aqui um bloco interno meu. Então eu vou colocar Sargento PMS Filho, vou incluir neste bloco, ó, escolher este bloco, aparece a opção. Escolho o bloco e ele já aparece aqui, ó. Eu venho aqui, né? Anoto do que se trata. E salvo. A partir desse momento ele está aqui. O que isso me remete? Me remete à situação de que a partir desse momento ele está guardado, está lá guardado. Eu posso inclusive vir aqui e finalizar ele, né? Porque ele vai estar guardado. Vou concluir nessa unidade. Pronto, ele sai da minha caixa, mas no momento que eu quiser acessar, basta eu vir aqui, blocos internos, vou lá na minha caixa, ó, Sargento S. Filho. Ele vai ser o último, foi o que eu acabei de fazer. Pronto, ele está aqui. Clico nele, vamos supor que eu preciso mexer nele. Eu vou reabrir esse processo. Reabro o processo, onde ele voltou lá para gerados. Ok? A partir desse momento que ele está salvo lá, eu posso finalizar ele a qualquer momento, que ele está lá, salvo lá em blocos internos. Então a gente utiliza blocos internos para guardar os nossos documentos. Bem, já falamos sobre acompanhamento especial, finalizar processo, incluir em blocos, né, incluir novos documentos. E vamos falar sobre a outra finalidade,
que eu também considero muito importante, que é enviar um processo. A partir do momento que a gente, inclusive eu vou fazer isso, eu tenho que pegar esse processo aqui que eu acabei de criar e o comandante assinou, está assinado, eu vou enviar esse processo para o destino dele, para onde eu quero que ele vá. Então eu vou enviar ele, eu vejo o ícone de enviar processo, aqui uma setinha e uma caixa, uma maleta, e envio. A partir desse momento ele vai me abrir essa caixa onde consta enviar processo. Eu vou vir aqui, achar para a unidade que eu quero, PM, traço. Eu vou enviar para o CRP 1. Pronto, ele já achou o CRP1 e eu quero enviar para o comandante. Marco a caixa do comandante, aparece aqui. Eu também quero enviar ele, que ele está com cópia, para o comandante do 5º Batalhão. Então automaticamente ele abriu aqui, ó, 5º BPM. Eu procuro aqui, sempre a gente coloca PM na frente, que ele já vai nos remeter para toda a Polícia Militar. Eu vou diminuindo aí o campo de pesquisa. Eu coloco o 5º BPM, ele já me joga para o 5º. A partir do momento que eu coloquei o C de comandante, ele já abriu o comandante. Pronto. Nesse momento eu vou enviar. Eu já vou fazer isso, eu vou manter ele aberto aqui na minha unidade, porque eu não quero que vá totalmente, ele vai apenas como... Ele vai ser mantido aqui também. Vai dar uma cópia para lá e fica aqui na unidade. Eu vou enviar. Aí eu venho aqui, ó, em enviar. Não tem a data certa e tem prazo em dias. Aqui é quando eu quero que datas certas, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que abrir uma caixa e dizer quando que ele vai, né, quando que ele retorna, ok? Ele vai retornar, ele vai automaticamente, mas nessa data automaticamente ele retorna, ou seja, eu dou uma data para ele ir retornar. Prazo em dias, ele me coloca aqui quantos prazos, vou botar 5 dias, ele vai me colocar úteis, pronto, excluindo sábado e domingo. Eu vou enviar, em 5 dias úteis ele vai retornar para mim, é retorno programado. A pessoa vai ter que fazer o que ela precisa fazer lá no documento que ele vai retornar para mim. Não é o caso, né? Não é o caso aqui, ok? Bem, então vou concluir essa tarefa. Enviei. Pronto, ele foi, se manteve aqui na minha unidade e... Vou falar mais uma funcionalidade aqui desse enviar processo que eu acho importante, que é o grupo. Aqui a gente trabalha com as subordinadas, ou seja, nós temos 6 subordinadas. Então eu já tenho um grupo de subordinadas criado aqui no momento que eu vou enviar esse processo, para que eu não tenha que buscar todas elas, né? Eu venho aqui em grupos, eu já tenho ela aqui. Unidades. Eu já tenho ela aqui, ó, especializadas. Aqui, ele vai me abrir uma caixa com todas as especializadas e eu vou enviar, ok? Que vai abrir aqui assim. Então ele vai enviar. Nós temos várias unidades, CRPs, ó, o CRP está aqui. Quando a gente manda para o CRPs, a gente já manda diretamente. Vem aqui e marca, é mais fácil, ok? Bem, explicado, né? Vou fechar, não vou enviar, porque eu já enviei para onde eu queria, vou retornar lá para minha caixa. Basicamente, era isso que eu tinha para falar. A questão de finalizar o processo já foi falado. Importante destacar que essa caixa reduzida são as principais ferramentas que eu utilizo. Muito obrigado. E era o que eu tinha para explicar. Consegui falar sobre a criação do SEI, consegui falar sobre a finalidade, conseguimos falar aí sobre quem criou, né, o SEI, foi o TRF4, e que distribuiu posteriormente gratuitamente para todas as federações aí que Rondônia aderiu em 2017, com a finalidade de diminuir custos, né? O SEI, na verdade, você diminui o custo com relação ao papel e outras funções que ficou dinâmico, né? Então veio muito a calhar aí para o nosso funcionalismo público.
falamos aí que é um sistema de produção e gestão de documentos e algumas funcionalidades, né? Incluir documentos, incluir em bloco, finalizar processo, acompanhamento especial, questão de enviar processo, né? Todas algumas funcionalidades. E pronto, muito obrigado. E é só, ok? Era somente essas situações que nós queríamos falar para os senhores e explicar. Muito obrigado. Valeu!